tarde! Eu nunca corri tanto para chegar aqui. Fazendo um Cooper da outra escola para cá, que o motorista chegou atrasado. Tá? Gente, brincadeira à parte, tá? Vamos recuperar esse tempinho, tá? Aí, para organizar. Hoje, eu quero vender para vocês uma imagem da química, uma imagem que a gente predominantemente não abordou ela no decorrer do ano. Nós falamos da química técnica, carbono, cadeia, funções, reações, isomeria. Isso foi o que nós guardamos na cabeça de cada um de vocês no decorrer do ano. Deixei esse tópico especial para a aula de hoje. Dentro da química, para a prova de vocês do Exame Nacional do Ensino Médio, há uma estrutura curricular para a prova de Ciências da Natureza, que a gente precisa discutir hoje. Especificamente, química ambiental. E dentro de química ambiental, nós vamos discutir isto aqui. Mudanças ambientais globais. Tem caído sistematicamente nessas últimas 4 provas do Exame Nacional este título. O que é isso para você guardar lá para a sua prova? São alterações climáticas provocadas no meio ambiente pelas atividades humanas. Todo mundo guardou? Mudanças ambientais globais são alterações climáticas provocadas no meio ambiente pelas atividades do homem. Basicamente, nós vamos observar aqui 4 mudanças ambientais globais. A primeira delas é esta: efeito estufa, que gera um resultado que a gente diz popularmente aquecimento global. E o que é isso? Nada mais é do que a alteração da temperatura, o aumento da temperatura das águas oceânicas e do ar nas proximidades da atmosfera. Aí para vocês uma definição que diz mais ou menos o que eu acabei de falar aqui. Isso é o resultado do quê? Da quantidade de raios que incide sobre a Terra e o que consegue sair. A diferença fica retida e acaba alterando a temperatura. Nós podemos observar isso aqui nesse infográfico em 3 momentos. No momento que eu chamei de no passado, isso foi antes da Revolução Industrial. Antes disso, o efeito estufa era natural, especificamente para manter as condições da temperatura ambiente. O tanto que incidia, também refletia. Nós não tínhamos uma película gasosa que impedia a passagem dessa quantidade de energia para fora. Nós estamos no presente. Esse presente aqui, pessoal, é da Revolução Industrial para frente. Nós começamos a o quê? Consumir combustíveis de origem fóssil. E esses combustíveis, sendo lançado, em especial o CO2, começou a formar uma película que começou a impedir a saída dessa quantidade de energia. Você observa que a quantidade de raios que incidem não mais refletem. Parte disso fica retido na estrutura que eu acabei de falar. E um futuro próximo, a gente não tem um bom resultado para oferecer para as próximas gerações. A intensificação desses gases estufa vão cada vez mais impedindo a saída dessa quantidade de calor. Há uma previsão de que até 2100 a temperatura média do planeta aumente 1,7 graus Celsius.
Isso vai ser suficiente para provocar um aumento de até 70 centímetros no nível das águas oceânicas. Isso, para regiões litorâneas, é uma catástrofe. Isso que eu acabei de falar tem as suas causas. Tem aqui as suas causas. As causas principais são elas: emissões de gases de combustão de combustíveis fósseis, gasolina e diesel, a emissão dos escapamentos, das chaminés das fábricas, das indústrias de um modo geral. Além disso, as queimadas de matas e florestas e os processos de desmatamento. Essas são as causas principais. E as consequências, gente? Essas são as causas. As consequências eu vou colocar na sua cabeça. Quais são as consequências? Derretimento das calotas polares. Segunda consequência, intensificação da desertificação. Terceira consequência do efeito estufa, alteração do regime de chuvas. Nós estamos vivendo isso agora. Local que não chovia tanto, chove bastante. Local que chovia bastante, agora já não chove mais. E quarta e última consequência, a redução de áreas férteis para o plantio. A acidificação do solo, obrigando o homem a fazer a correção dessas áreas para o plantio. Eu acrescento aqui, não está aí, mas eu acrescento, a urbanização desordenada. Também é um fator que interfere nisso aqui. Visto as causas, visto as consequências, vejam uma aplicação disso no Exame Nacional passado. Uma questão do Exame Nacional de 2009. Eu vou simplificar o texto em função do tempo. Diz: a atmosfera terrestre é composta pelos gases de nitrogênio, oxigênio, que somam 99%, e outros gases que completam 1%, totalizando 100%. O texto continua e vai dizendo para você que os gases traços, ou seja, os de menores quantidades, por serem constituídos de pelo menos 3 átomos, conseguem armazenar calor, irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Este fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa, ou seja, o que nós estamos falando já foi abordado numa prova. Continuando, a partir da Revolução Industrial, a concentração desses gases traços tem aumentado e piriri pororó. Lá embaixo, o texto diz assim: considere o texto. Uma alternativa viável para combater o efeito estufa é... O que você acha que deve ser como resposta? A letra C. Reduzir o desmatamento, mantendo assim o potencial de vegetação. Será que é essa a resposta? Dá um clique para mim. Será que é essa a resposta? Esta é a resposta. Ou seja, pessoal, exatamente o que a teoria diz foi o que eles cobraram. Ou seja, se você sabe conceito, eles te deram o conceito no próprio texto. Vamos ver se tem uma outra aplicação disso. Ainda falando de efeito estufa. Exame Nacional de 2011. De acordo com o relatório chamado de a grande sombra da pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. O gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior do que o setor de transporte. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... Letra? Metano durante o processo de digestão. E aí, olha a tirinha do lado ali. O que está escrito ali? Colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. O que faremos agora? Colocamos a culpa nas galinhas. É tão fácil transferir a culpa, né, gente? Ou seja, o que eu acabei de falar para vocês não é fato, é realidade. Isso vai aparecer de novo na prova de vocês.
uma segunda mudança ambiental global que está aí na nossa cara é a intensificação, a formação de chuva ácida, que nada mais é do que o resultado da emissão de gases de enxofre e nitrogênio. A emissão de gases de enxofre e nitrogênio. Esses gases, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, reagem com a umidade do ar, formando em especial ácido sulfúrico e ácido nítrico, que são dois ácidos fortes. Essas são as causas. E as consequências? Vamos lembrar das consequências? Primeira consequência, essa chuva ácida cai no solo. Ao reagir com os componentes do solo, faz liberar metais pesados, que provoca a asfixia, o aniquilamento da vegetação. E isso leva à intensificação da desertificação. Consequência número 2 das chuvas ácidas. Consequência número 2. Corrosão dos materiais utilizados na construção civil. Consequência número 3. Acidificação da água dos lagos. Baixando com isso o pH e dificultando a vida aquática. Reduzindo aí a biodiversidade do local. Eu coloquei para vocês uma causa e 4 consequências. Liberação de metais pesados, corrosão de materiais de construção, acidificação da água dos lagos e redução da biodiversidade. Uma aplicação desse fato. Uma aplicação. Exame Nacional de 2011. Em 1872, Robert Young criou o termo chuva ácida para descrever as precipitações em Manchester. É assim que se lê? Então fala como que é. Ai, chique. Ah, coisa chique. Após a Revolução, lembra do infograma lá? Tudo começa a partir da intensificação das atividades humanas. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e ele não fala aqui, é nitrogênio, tá? Ele não fala, mas também tem, tá? Na atmosfera, que ao reagir com compostos dessa, contém de cutículas, aerossóis, a chuva ácida não necessita lá no coluna, blá. O que ele está querendo dizer aqui? Que pode gerar um acúmulo de partícula ali em Bagé, no Rio Grande do Sul, e a chuva ácida cair lá em Montevidéu. Aí os caras pegam a chuva, põem no balde e mandam de volta. É assim, pessoal? Por que eu usei esse termo? Porque nós estamos falando de condições de alterações Brasil. Nós estamos falando de alterações globais. Um centro de elevada concentração desses gases, Detroit. As correntes trazem esses materiais particulados para o Brasil. Ou seja, a gente recolhe o que os outros produzem. Tá? Continuando. Aí no final ele diz: o texto aponta um fenômeno atmosférico causador de grandes problemas ao meio ambiente. A chuva ácida, pluviosidade do pH baixo, ou seja, precipitação de gotículas com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência... Faz de conta que é difícil coisa, tá? A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição de cobertura vegetal e acidificação da água dos lagos. Até parece que eu decorei a alternativa para falar para vocês. Eu só falei porque só existe aquela teoria. Então está aqui
um fato, uma causa, uma consequência e uma aplicação. Terceira alteração climática global provocada por interação humana: a destruição da camada de ozônio, que é uma película acima, lá na estratosfera, de aproximadamente 25 quilômetros, assim diz os professores de geografia, que funciona como um filtro dos raios ultravioletas produzidos pelo Sol, e que o homem aqui embaixo está produzindo materiais particulados que está provocando o quê? A redução da camada de ozônio. Tem que se prestar atenção num detalhe, pessoal. Onde é que está concentrada a maior população do mundo? Ao longo da linha do Equador. Mas por que ao longo da linha do Equador não tem destruição na camada de ozônio? Por causa do movimento de rotação da Terra, que acaba dissipando esses gases lá para as calotas polares. Vai reduzindo a quantidade de filtro e intensificando a quantidade de raios. E elevando ali, interferindo também no aquecimento global. Por isso está acontecendo lá as maiores alterações. O degelo está mais intenso. Então, qual é a causa disso aqui? É a reação de CFCs com o ozônio, transformando ele em gás oxigênio que não filtra nada. E a consequência desse resultado aqui é o quê? A redução do filtro e a intensificação do câncer de pele e também a intensificação do efeito do aquecimento global. Aqui fica melhor dito. Será que tem uma aplicação disso, já que nós estamos vendo causa, consequência e aplicação? Eu acabei de falar, Exame Nacional do Ensino Médio, ele te deu a teoria no texto. Ele conta para você uma história. O rótulo de um desodorante aerosol informa ao consumidor que o produto possui na sua composição gases isobutano, butano, propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição: não contém CFC. Não contém CFC. Isso é um acordo de cavalheiro, feito em um tratado chamado de Kyoto, que até 2020, aonde se utilizava isso, deva não mais ser utilizado. Quem, entre aspas, aceitou a contragosto? Os Estados Unidos. De lá para cá tiveram uma série de outros tratados, que você sabe muito mais do que eu. Aí, ele continua dizendo, o rótulo traz ainda a inscrição, não contém CFCs. As reações a seguir ocorrem na estratosfera, justifica a não utilização do CFC de cloro, também chamado de freon, lá no desodorante. Presta atenção aqui, 2 flúor, 2 cloros, 1 carbono. Recebe a energia vindo dos raios ultravioletas e perde 1 cloro. O flúor é mais eletronegativo, toma o elétron do cloro. Esse cloro aqui, pessoal, consegue destruir 100.000 moléculas de ozônio. Um átomo de cloro destrói 100.000 moléculas de ozônio. Será que só foi lançado um átomo de cloro? Todos os cálculos que a gente faz na química é em mol. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Quantas moléculas de ozônio foram destruídas até hoje? Dá uma boa tese. Dá uma boa tese. E aí, o ozônio torna-se o quê? O2, que é transparente, libera o cloro e ele vai destruir outras moléculas.
A preocupação com as possíveis ameaças da camada de ozônio baseia-se na sua principal função, que é proteger a matéria viva da Terra dos efeitos principais dos raios ultravioletos. Ou seja, o cara está contando a história inteirinha. Toda teoria que fala de química ambiental sobre esse fato, a prova atrás do texto. Por isso que você tem que ler o texto de forma fria, como eu estou lendo. Sem se emocionar, sem se envolver com o texto. Continuando, ele diz: a absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa e suficiente para eliminar boa parte da fração ultravioleta, que é a principal, que é prejudicial à vida. A finalidade da utilização dos gases propano, butano e pentano nesse aerosol é... Aí o cara, quando chega aqui, esquece que leu butano, pentano lá em cima. Qual era a função do CFC lá dentro? Era expandir e arrastar o líquido para fora, produzindo o spray. Tirou-se o CFC de lá e colocou propano, isobutano e propano lá dentro. Qual é a função dele? Fazer o papel do CFC. E faz assim, porque, pelo que o seu professor de Química Orgânica ensinou, isobutano, butano, propano são hidrocarbonetos, que são compostos polares ou apolares? E que apresenta baixa reatividade química. Tá? Alternativa, qual é a resposta? É a servir como propelente, ou seja, para expulsar, pois como são muito reativos, substituir o CFC, pois não reage com o ozônio, servindo como gases propelentes em Eu tentei enganar, mas não consegui. Será que é? Qual foi a coisa mais esquisita que eu li aqui? Servir como propelente, pois são muito... Os hidrocarbonetos são pouco porque são apolares. Ô, gente, uma alteração global, uma causa, uma consequência e, de novo, uma aplicação. Eu não estou falando para vocês aqui que isso tenha probabilidade de cair na prova. Está aí na prova. Eu quero morrer careca se isso não cair de novo. Eu corro de novo esses 2 quilômetros até chegar aqui. Se isso não cair. Vamos lá. Vamos ver se tem outra aplicação disso. Gente. O que eu falei até aqui? Eu falei de poluição ambiental na atmosfera. Então vamos ligar uma coisa com a outra? A poluição atmosférica gera 3 alterações climáticas. Aquecimento global, intensificação da formação de chuvas e destruição na camada de ozônio. Agora nós estamos observando poluição do solo e poluição da água. Poluição do solo e poluição da água. Eu não vou intensificar a parte água, porque a velhinha vai dizer algo sobre isso. Ela já falou? Não? Mais ou menos? O que é lixo? O que é lixo? Vamos imaginar aqui, uma pessoa. Vamos imaginar aqui uma pessoa. Eu passei o ano inteiro brigando com esse indivíduo aqui. Passei o ano inteiro brigando com esse indivíduo. Esse indivíduo, durante o ano inteiro, ele gastou o que não tem para impressionar quem não sabe quem é, comprando a cada dia um carro novo,
uma blusa nova, um sapato novo, um perfume novo, e não consegue impressionar. Você só consegue com isso se enturmar. Eu estou usando, pessoal, com o Juan, um linguajar, o quê? Das tribos modernas. A relação aí não foi pensada. Não foi pensada. Briguei muito para ele se adaptar à tribo dos brancos. Me perdoe o trocadilho, Juan, mas eu não podia deixar passar isso. O que eu estou querendo dizer com essa parábola? Nós compramos uma blusa nova para impressionar, vestimos para o outro, calçamos para o outro, passamos um odorífero para as fossas nasais do outro. Não, está errado. Você tem que fazer tudo isso para você. Porque quando você faz isso, você não produz em excesso, em exagero. E o exagero se chama lixo. Tudo que a gente adquire sem aplicação imediata vira lixo. Uma definição de lixo: o aumento do lixo é gerado principalmente por causa da enorme quantidade de polímeros. O Enem passado caiu PET. E muita gente caiu naquela questão. Ele dizia: o PET é produzido por tereftalato, por ácido tereftálico, e por etanodiol. Aí ele conta uma história e diz: qual é o nome do processo a ser realizado para se obter a partir do PET o etanodiol? Qual é o nome do processo executado ao PET para obter o etanodiol? O que é separação de um polímero de condensação? Hidrólise. Hidrólise. Se lá estivesse escrito qual é o nome do processo a ser utilizado, a ser aplicado no PET para remoldá-lo e transformar num objeto de outra forma, aí era fusão. Alterou as características? O texto foi claro. Processo para tirar o... Gente, produção de polímero, condensa, separação dos monômeros, hidrólise. Hidrólise. Qual é a principal causa da produção de lixo? A história que eu contei para o Juan. Aonde é que nasce a causa principal do lixo? O exagero, o consumismo desenfreado. Eu passo numa loja, eu olho para esse tênis, gostei. A minha esposa fala: vamos entrar para ver? Não. Na outra semana, eu passo lá e... Mãe, bonito aquele tênis, gostei dele. Vamos entrar para ver? Não. Porque eu me conheço. Eu sei que se eu entrar, eu compro. Então eu aprendi a lutar comigo mesmo. A primeira loja que eu entro para procurar alguma coisa, quando o vendedor fala: posso embrulhar? Pode. Eu mudei o dia que eu fui comprar uma porcaria de uma bermuda. Achei linda a bermuda, experimentei, maravilhosa.
posso embrulhar? Pode. Eu falei, só que eu não vou levar o cinto. O vendedor falou, é junto. Olha o fora que eu dei. Falei, então tá bom, embrulha tudo. É só isso, só. Aí a minha esposa falou assim, amor, paga aí. Falei, quanto que é a bermuda? 480. Hã? Eu faço um desconto para o senhor, eu faço 450. É? Eu aprendi uma coisa, que palavra não tem volta. E homem de caráter, quando fala alguma coisa, assume. Gastei todo o meu dinheiro. Gastei todo o meu dinheiro. Só de raiva eu não visto aquela porcaria. O que aquela porcaria é? Um lixo no meu guarda-roupa. Um lixo de R$450. Só de raiva eu não mexo com ela. Não mexo. Brincadeira, pessoal, à parte. É verdade a história da bermuda. Não. A gente precisa aprender para não construir lixo. É fazer uso dos 3 R's. Que a tia Sônia falou para vocês que não são mais 3 R's. São 5. Espera. Eu quero participar também da construção dos R's. São quantos R's? Presta atenção. São quantos R's? 3. Que foi convertido em? E num futuro imediato? 7. Aonde é que estão os 2 próximos? Na atitude. Eu não falo mais nada. Eu disse para o Juan que eu tenho que vestir, não foi para mim, não foi para o Juan, foi para o... Esqueci o nome dele. Qual é a atitude? Pensando no eu, não no próximo. Isso, tudo. Reduzir, reutilizar, reciclar. Alguns anos atrás isso era, coisa de pobre. Não era? Faz o almoço, pega o Tupperware, põe lá, coisa de pobre. Lá na nossa casa nós não comemos comida requentada. O que sobra no almoço, nós bota para o cachorro comer. Isso só acontece lá no Sorriso. Né? Só lá no Sorriso. Né? Gente, ironias à parte, brincadeiras à parte. Percebam que eu peguei esse tema e abri ele. É assim que vai aparecer na prova para vocês. Lucas, ajuda eu. Volta. Eu só falei para vocês das causas e as consequências. Qual é a consequência do exagero? Contaminação do solo. A contaminação do solo transfere para o lençol freático. Como é, pessoal, que a contaminação do solo transfere para o lençol freático? Com um processo chamado de lixiviação. Lixiviação é o movimento das partículas por entre meio o solo e atinge o lençol freático. Atingindo o lençol freático, chega a atingir o próximo volume de água, um aquífero subterrâneo.
atingir um aquífero subterrâneo, atinge toda a região. A gente está vendo, assistindo todos os dias, o problema de São Paulo. Na região central do estado de São Paulo, tem um enorme de um aquífero subterrâneo. Só que eles se esqueceram e deixaram, da década de 70 até hoje, uma enorme quantidade de pessoas, particularmente, furar poços artesianos. E toda a pressão que levava água para aquele ponto de captação de onde eles fazem, não tem mais. Tem a água, mas eles não conseguem ter acesso. Está lá. E aí agora é obrigado a fazer o quê? Sublocar outros pontos de acesso para ter acesso a essa água. E não vão resolver o problema. Não vão resolver o problema. Eles só têm uma solução para resolver o problema do estado de São Paulo. Reduzir 40% do fornecimento da água para o estado do Rio de Janeiro e desviar para o estado de São Paulo. Só que o estado do Rio de Janeiro já descobriu isso. E vai virar uma briga por água do mesmo tamanho que aquela briga que tem lá na faixa de Gaza. Aquela briga está até hoje, simplesmente por causa de uma região onde tem uma mina de água, chamada de Colinas de Golã. Onde tem 2 filetes de água, que vem água para cá e para cá. E eles querem ser dono daquela região. Ninguém é dono e todo mundo quer ser dono. Sai mosquito. Causa, consequência, aplicação. Enem de 2010. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume. O que é chorume? Aquele líquido cheiroso que lixivia e vai contaminar o lençol freático. Esse não é problema, pessoal. O problema é o necrochorume, que tem na maior parte dos centros populosos do Brasil, em especial Cuiabá. Aquela região ali do Araés, é enorme a contaminação de necrochorume por causa daquele cemitério da Piedade que tem ali em cima. Você fura um poço de 5 metros ali, tem elevada concentração de resíduos orgânicos ali. Não conta isso para ninguém. Se você falar que foi eu que contei, eu nego tudinho. Do que eu estava falando mesmo? Derivado da decomposição de compostos orgânicos, foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário, controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem. E proporcionando condições dignas de trabalho para os que deles subsistiam. Quais os procedimentos técnicos tornam um aterro sanitário mais vantajoso que o lixão? Em relação às problemáticas abordadas no texto. Obrigado pela resposta. Letra: o lixo orgânico e inorgânico é encontrado encoberto. Obrigado pela ajuda. E o chorume canalizado para ser tratado e neutralizado. Será que é isso? Qual é a resposta? Pessoal, qual é a finalidade do aterro sanitário? Organizar seletivamente os resíduos e tirar proveito daqueles que ainda são reaproveitados. Eu
assinalei para vocês 4 causas com as suas consequências e as suas aplicações. Eu gastei para isso quantos minutos? Ou seja, essa é a parte ambiental. O próximo estágio, vamos encontrar aqui alguma coisa do básico. É possível que, além dessas questões ambientais, seja cobrado de vocês o reconhecimento disso aqui. Um oxigênio ligado entre carbono. É um éter. Um oxigênio entre carbono e um dos dois faz dupla com O. Éster. Um nitrogênio ligado num carbono que tem bola. Amida. Um nitrogênio ligado num carbono que não tem bola. Amina não tem bola. Não foi por acaso. Amina e amida, éter e éster. Éter e éster. Amina e amida. Não foi por acaso. Foi proposital. Foi proposital. Na outra estrutura, um OH ligado num carbono que só faz ligação simples. Um OH ligado num carbono que faz ligação simples. Um OH ligado num carbono que faz ligação simples. Um nitrogênio que tem bola. Um nitrogênio que não tem bola. Um nitrogênio que não tem bola. Um nitrogênio que não tem bola. Um oxigênio entre carbono. C dupla O, OH. Estão aí todas as principais funções de serem cobradas na prova de vocês. Uma delas vai aparecer na prova de vocês. Esta vai aparecer na prova de vocês. Quero morrer careca. Tem éster aí? Tem. Então, em algum lugar aí, tem éster? Então tá bom, me empresta seu olho. Presta seu olho. Eu vou lhe mostrar uma imagem. Coloca seu olho bem aqui. Se o cara lhe perguntar quais as substâncias resultantes da hidrólise desse cara, você põe o olho bem aqui. Daqui para lá vira ácido carboxílico, para cá vira álcool. Éster é produto de uma reação de esterificação, que é o quê? Ácido mais álcool. Hidrólise de éster gera ácido mais álcool. Hidrólise de éster gera ácido mais álcool. Não esqueça disso. Esse final de semana, você fez uma prova onde estava escrito: a hidrólise das duas moléculas gera o mesmo composto. A hidrólise ocorria no éster. E um produto formado era um ácido carboxílico e um álcool. Eu tenho amina, ácido carboxílico, éter, álcool, amina, éster e éter. As principais funções orgânicas. Na sequência, nós temos aqui alguma coisa para pensar. Combustível renovável é etanol, biodiesel e biomassa. Biomassa, pessoal, é resíduos orgânicos que possam ser convertidos em metano e etano. Restos de chiqueiro, restos de curral, colocado dentro de um biodigestor, transforma em metano e etano e é utilizado na fazenda. Passa, Lucas? Alguma coisa para pensar. Carvão mineral. Carvão mineral divide-se em fases gasosas, líquidas e sólida. Se aparecer isso aqui, eu vou pedir para você guardar esse nome. Do carvão mineral produz-se coque, que é utilizado na siderúrgica para obtenção do ferro a partir do minério
de ferro. Então, carvão mineral gera o quê? Alcatrão, que é utilizado na indústria petroquímica, água amoniacal, que é utilizado como fertilizante, coque, que é utilizado na obtenção do ferro, a partir do minério de ferro. E combustíveis, tá? Para iluminação de rua, chamado de gás de rua. Passando, nós temos aqui algo que vocês, porventura, já devam ter lido em algum lugar. Eu vou ler. Acredite. Ou seja surdo. Por favor. Passa, por favor. Me ajuda a ler, pessoal? Era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo, muita gente para vibrar e torcer por eles. Começou a competição. Um sapinho correu aqui, outro correu aqui, outro correu aqui. E que pena. Esses sapinhos não vão conseguir. Não vão conseguir. Continua a corrida. Vamos lá. E os sapinhos começaram a desistir. Mas havia um que persistia e continuava a subida em busca do topo. A multidão continuava gritando: que pena, vocês não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo, um por um. Menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora cada vez mais arfante. Vai lá, continua. Está correndo, está correndo. Vamos continuar a corrida. Já ao final da competição, todos desistiram, menos ele. A curiosidade tomou conta de todos e queriam saber o que tinha acontecido. E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova, aí sim conseguiram descobrir que ele era surdo. Passe. Não permita que pessoas com péssimo hábito de serem negativas derrubem as melhores e mais sábias esperanças de seu coração. Lembre-se, sempre, há poder em nossas palavras e em tudo que pensamos. Portanto, procure sempre ser positivo. Não passe. Havia na minha fase atual de vocês. Eu dizia, eu vou passar no vestibular. Como? Eu vou passar no vestibular. Como? Eu vou passar no vestibular. Como? Eu estou fazendo a minha parte. Deus não vai me abandonar. Eu sabia que eu não era capaz, mas eu acreditava no quanto eu era capaz, dentro das minhas limitações. Eu fui positivo. Eu saí de uma sala que tinha 160 alunos no primeiro ano, no segundo ano nós éramos 110, no terceiro ano nós éramos 34, no quarto ano nós éramos 17, dos 17 passamos em 8 no vestibular. De 160 passamos em 8 de um grupo de 160. Muitos ficaram pelo meio do caminho, na caminhada de vocês, na corrida de sapinhos de vocês. Qual sapinho você será? Continuando. Seja surdo quando alguém lhe diz que você não pode realizar seus sonhos. Acredite em você. Boa prova. Feliz Natal a cada um do Senhor. Um Feliz Natal a todos vocês.
Seja honesto na sua escolha profissional, não importa qual seja ela. Não pense em dinheiro. Dinheiro é uma consequência da qualidade do profissional que você vai construir. Você vai ganhar dinheiro sendo pedagogo, sendo psicólogo, sendo assistente social, sendo advogado ou sendo médico. Desde que você faça um curso para ser e não para ter. Um dia eu vou bater na porta do seu consultório, pedindo para você receitar para mim, um velho, uma dose de Ivomec. Me atenda. Porque naquele momento, você é maior do que eu. Tchau. Eu sou, na lembrança de vocês, um passado. Tchau.